Hoje eu queria falar com vocês sobre preservando um coração para o Senhor. E vamos começar usando o texto de Salmo, do livro de Salmos, capítulo 16. Preservando um coração para o Senhor. Capítulo 16 de Salmos é um salmo de Davi que fala da bondade de Deus, que fala da comunhão que Davi tinha com Deus, apesar de situações difíceis. A crise que Davi estava passando nesse momento não deixou dele contemplar a alegria do Senhor. Então aqui, nos versículos de 9 ao 11, nós podemos ler aqui que Davi diz: por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Amém. Meu Deus e meu Pai, é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que estamos aqui nessa tarde, Pai, para te bendizer, te adorar. Tivemos os louvores abençoados, orações igualmente abençoadas. Agora vamos meditar na tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo continue agindo em nosso meio. Tira tudo aquilo que impede do nosso coração e da nossa mente de ouvir a tua voz, de ter sensibilidade para ouvir a tua palavra, Pai. Ó Senhor, trata com os nossos corações, Pai. Trata com as nossas vidas, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui nessa palavra de Davi, principalmente no versículo 11, que ele pede ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor mostre os caminhos que levam para a tua presença. Para conhecermos os caminhos que levam à presença do Senhor, precisamos ter visão espiritual, olharmos com os olhos espirituais. E ele diz: nesses caminhos a plenitude de alegria à tua direita. Mas não é qualquer alegria, é uma alegria completa que vem do Senhor, que vem direto da fonte. À direita, lugar de honra, de autoridade, onde nós podemos deleitar completamente na presença do Senhor. E é o que o Senhor dá aos seus. É um prazer, uma alegria indescritível estar na presença de Deus. Adão e Eva, antes do pecado entrar na humanidade, eles desfrutavam dessa alegria com o Senhor e desfrutavam também das coisas que o Senhor fez para eles desfrutarem. Então, nós podemos também desfrutar, porque fomos lavados e redimidos no sangue de Jesus. Deus não nos olha mais com o pecado, mas pelo sangue do Senhor. Paulo diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, não precisam abrir porque eu vou ler vários versículos, do 17, parte B, até o 19, quando ele está falando sobre os ricos, ele fala alguma coisa muito importante que serve para todos nós. Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amém.
Paulo está falando aqui que Deus tem interesse por nós, que Deus se preocupa conosco, que Ele se preocupa com a nossa satisfação, não só espiritual, mas também as satisfações, as alegrias que temos aqui na terra. Por isso que Deus deu a Adão Eva, para que além da alegria espiritual, ele também pudesse ter a alegria de ter uma companhia, ter alegrias complementares, suplementares, sentimentais, emocionais, físicas. É assim que o Senhor faz, mas que nunca nos esqueçamos que Ele é a fonte de todas essas alegrias, que as verdadeiras riquezas estão em praticar, em fazer a vontade de Deus. Então Deus não nos desconecta das alegrias que podemos ter nessa terra, mas Ele nos ensina que estar na presença dEle é onde nós teremos plena satisfação, porque estar na presença do Senhor traz um senso profundo de realização que essa terra não traz. Davi era fascinado pela presença de Deus e gozava dessa presença. Ele diz no Salmo 27, no versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi está falando do desejo do coração dele de buscar ao Senhor. Quando o foco está no Senhor, quando o alvo está em Cristo, a nossa maior alegria será o Senhor. Mas o que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Adão e Eva? Quando eles buscaram mais alegria, mais prazer em coisas. Principalmente no caso deles, nós vamos falar em coisas ilícitas e que não convinham a eles. Davi buscou prazer em ter Batseba, a esposa de Urias, que fazia parte do seu exército. Adão e Eva buscaram prazer no fruto proibido, do qual Deus não ordenou que eles comessem. Isso mostra que há risco também para nós de retrocedermos na nossa relação com Deus e perdermos aquela consciência de prazer profundo que há na presença do Senhor. Isso acontece quando buscamos mais alegrias, mais prazer em outras coisas que não seja Deus. E aí o Senhor começa a nos dar algumas alertas que como isso acontece. A primeira advertência está em Hebreus capítulo 3, dos versículos 12 ao 14, que diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. O que está sendo dito aqui nesse texto? Que hoje há possibilidade de engano e pecado. Engano e pecado endurece o coração. Um coração duro tende a ser incrédulo, desobediente ao Senhor. Precisamos da purificação, precisamos de um coração sincero. Isso é cada dia buscando permanecer firme. E diz aqui, congregar, ajudar uns aos outros. Não podemos deixar os nossos irmãos também desamparados e temos que ser também ajudados. Como uma brasa de um braseiro. O braseiro tem as suas brasas acesas, ardentes, iluminando, aquecendo. Quando tiramos uma brasa do braseiro, o que acontece? Essa brasa que está acesa, iluminando, aquecendo, queimando, ela vai se esfriando, ela vai se apagando. É isso que acontece quando deixamos de
congregar. Por isso que o Senhor fala, anime uns aos outros e sejam unidos, para que tenham um coração firme no Senhor. Essa foi a primeira advertência, cuidado com o endurecimento do coração. Temos uma segunda advertência, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, os versos 20 ao 22, que diz assim: tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Eu vou ler até aqui. O que está dizendo aqui nessa palavra? Que nós temos a segunda advertência: escapar da contaminação do mundo. Ou seja, temos que manter o que conhecemos, que sabemos de Cristo, que recebemos como Cristo e Senhor e Salvador de nossas vidas, através da nossa conversão. Temos que manter esse conhecimento, praticando, buscando santidade, porque conhecimento sem prática é um perigo, nos leva a retroceder. E quando nós conhecemos e voltamos para trás, é como voltar ao vômito, que diz aí. É como o cão voltar ao vômito. Ou seja, se não mantermos firmes no Senhor, o inimigo vem nos enredar. É pior do que o primeiro estado, porque agora nós conhecemos a verdade. Então a palavra diz, não podemos perder a sensibilidade do nosso coração. E como não podemos ceder às armadilhas que o inimigo tem colocado. Elas são sutis. Elas nos fazem trocar a alegria que está no Senhor por outras alegrias. Então, principal é preservar-nos na presença do Senhor, através de santificação. É mudar a nossa percepção de valor, deixar um pouco de olhar para as coisas daqui e começar a olhar mais para as coisas do céu. Isso dá um mover de Deus em nossas vidas. Isso transforma o nosso relacionamento com Deus. E como que a gente vai fazer isso diariamente? Com oração, com jejum, como somos chamados, com consagração, com purificação, com santidade. E nós vamos perceber que esse deleite que o Senhor nos dá tem um nível diferente de conhecimento. Ele apura até o nosso paladar, ele apura as nossas sensações, porque ele traz em nós um processo de limpeza, de desintoxicação. Nós podemos sentir a doçura da presença do Senhor, das coisas que o Senhor fez. Até o limão, que é amargo, se você espreme o limão e tenta tomar puro nas condições naturais, nós sentimos o amargo do limão. Mas quando buscamos esse processo de purificação, nós vamos sentir o doce que o limão tem. Nós vamos sentir a doçura de tudo que Deus fez, que é tão bom, porque tudo que vem de Deus é bom. É na presença de Deus, é no relacionamento que nós vamos sentir esse doce, essa doce comunhão, que o mundo o tempo todo está tentando nos tirar, nos tornar insensíveis a ela. Então, precisamos valorizar mais estar na presença do Senhor. E Jesus nos faz um alerta aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 19 ao 21, ele diz algo muito importante. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará
o seu coração. O Senhor Jesus está falando de algo muito importante, questões de acumular tesouros na terra. Não estamos falando só de bens materiais, mas tudo que nós colocamos como um tesouro e colocamos o nosso coração lá, e aquilo se torna dono de nossas vidas. O Senhor fala: acumule tesouros nos céus. Ou seja, seja desprendido, saiba repartir, saiba ser generoso, saiba doar, mas acumular tesouros nos céus quer dizer algo: agradar-se do Senhor, fazer a vontade do Senhor, fazer o que o Senhor te diz, fazer a obra do Senhor. Quando estamos fazendo aqui na terra o que é para o Senhor, para a sua glória, estamos acumulando tesouros nos céus, e esses nada e ninguém poderão tirar de nós. E onde está o nosso tesouro? Lá estará o nosso coração. O Senhor Jesus deixa bem claro: não é proibido ter coisas, Ele nos dá coisa. O que não podemos é deixar que as coisas nos possuam. Não podemos deixar que as coisas sejam os nossos donos. Então Jesus está falando de um posicionamento aqui: valorizar mais as coisas de Deus, valorizar menos as coisas dessa terra. Porque quando nós nos dedicamos mais às coisas dessa terra, mais tempo, mais energia, nós vamos estar em detrimento das coisas espirituais. Nós não vamos valorizar o céu e as coisas do Senhor como antes, quando começamos a focar as coisas dessa terra. Por isso, as advertências que o Senhor traz: cuidado para não endurecer o coração, cuidado para não se contaminar com as coisas dessa terra. E uma terceira advertência que Ele nos dá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala aqui dos versos 1 ao 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Busque de fato o que é mais importante. Se você ressuscitou com Cristo, se você tem a sua vida oculta em Cristo, se você busca assentar-se com o Senhor, você não precisa rastejar pelas coisas dessa terra, porque o tesouro que o Senhor te guarda nos céus é muito maior. Quando você morrer, tudo vai ficar aqui, mas a tua vida tem que estar oculta em Cristo em todo o tempo. Isso vai mudar a tua percepção de valor, vai te direcionar, vai direcionar a tua vida, porque a moeda de valor do céu não é material. Nós não compramos as coisas do céu com uma moeda material, como as coisas da terra. Não. A moeda do reino dos céus é a fome, aquela fome e sede pelas coisas de Deus, aquela fome e sede que este mundo, esta terra não supre, não sacia. É fome e sede da palavra do Senhor. Por isso Jesus chegou lá para a igreja de Laodiceia, uma igreja bem sucedida, uma igreja rica, cheia de membros, e ele diz lá em Apocalipse: você é pobre, você é miserável. Ele diz: compre de mim o que você precisa, ouro refinado, puro. Compre de mim vestes brancas, colírios para ungir os seus olhos e ver a verdade. Que dinheiro eles tinham? Que Jesus disse que eles eram pobres. Jesus está falando para eles comprarem o Senhor com arrependimento, com oração, com consagração, com jejum, com santidade. Fome do que é santo, sede do que é santo. Nós não vivemos com sede.
sede. Sede é a nossa primeira necessidade básica. Nós não vivemos essa terra bem sem saciar a nossa sede no Senhor, nas coisas do Senhor. Por isso Isaías, no livro de Isaías, capítulo 44, no verso 3, diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Ele está falando aqui para Jacó da bênção que tinha. Ele diz assim: quem tem fome e sede de mim, bebe das minhas águas, da água purificadora que vem do trono da graça. E essa água foi oferecida para quem tem interesse. Essa água não é para qualquer um, mas essa água é para aqueles que têm os olhos fitos no Senhor Jesus, para aqueles que o alvo é o Senhor, que nada dessa terra ele sabe que não alimenta, se não for o que vem do Senhor, o que vem do trono da graça. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. O que nos impede de abrir a nossa percepção e ver que a água que nós precisamos vem do trono da graça. O que nos impede de valorizar mais a Deus no nosso dia a dia. O que nos impede de valorizar mais a palavra de Deus. Esse é um problema que tem atingido muitos crentes, porque o coração começa a buscar outras alegrias e outros tesouros. E Jesus nos dá um alerta no Evangelho de Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui ele dá um exemplo: dinheiro, porque dinheiro é considerado um Deus, mamon. Deus quer exclusividade, compromisso. Deus é santo, ele não divide a sua glória com ninguém. E o dinheiro? O dinheiro também quer exclusividade, porque o amor ao dinheiro escraviza, nos faz escravos do dinheiro. Então temos que estar alertas. Nós não vamos largar tudo, não daqui dessa terra, mas nós não vamos deixar que nada dessa terra seja priorizado em nosso coração acima de Deus. Muitas vezes é muito sutil isso. Você começa gastando tempo com coisas como internet. Nossa, internet é um problema, hein? Vai olhar redes sociais, vai pesquisar, vai fazer um monte de coisa e começa a gastar mais tempo com essas coisas. Não percebe, mas começa a gastar mais tempo em detrimento com as coisas de Deus. Deus me tocou sobre isso. Ele falou: tá bom, você pesquisa, você vê as coisas da palavra, mas você está gastando bastante tempo nessa internet. Então, tudo que nós gastamos tempo, empenhamos a nossa energia em maior escala, isso se torna algo que nos rouba da presença de Deus. Vai nos roubando, vai minando. Deus quer usar as coisas boas dessa terra sim para nos abençoar. Ele quer que nós desfrutemos dessas coisas, mas que nunca nos esqueçamos que vem de Deus. Que os nossos olhos não se encham com essas coisas. Não se encham com essas coisas, mas estejam cheios do trono da graça. Por isso a primeira advertência: cuidado, não deixe que o seu coração endureça. Segundo, não deixe ser contaminado pelas coisas do mundo. Terceiro, tua vida está oculta em Cristo. Pense nas coisas do alto. Agora, quarto lugar, aqui nós vemos em Lucas capítulo 8. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 14, que diz assim: aos que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. As sementes que caem num caminho que tem espinhos,
elas começam a frutificar, mas elas não conseguem amadurecer, são sufocadas, que são os espinhos, preocupações, ansiedades, prazeres e deleites que não estão no Senhor. O que acontece? Não consegue amadurecer no relacionamento com Deus. Muitos começam bem no Evangelho e acabam mal, porque acontece isso. Começam a focar, não amadurecem, começam a focar mais nas coisas dessa terra. Por isso que Paulo diz lá na carta de Timóteo 3, que os tempos são difíceis, são maus, que estamos nos finais dos tempos, mas ele fala que não é só as adversidades, as coisas que estão acontecendo nessa terra, que nos traz essa dificuldade, mas é o comportamento, o agir do homem, porque ele diz assim, no verso 4, ele deve governar bem sua própria família e tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. O Senhor está falando aqui do comportamento, não do ímpio, porque o ímpio é inimigo de Deus. O Senhor está falando aqui do comportamento de quem é crente em Cristo Jesus. Ele está falando do comportamento do cristão, que ele tem que equilibrar as coisas. Porque ele diz no verso 5 aqui, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ou seja, como poderá cuidar das coisas de Deus se não consegue equilibrar a sua vida? Deus está nos chamando um alerta, convertido, a conhecer o que era ter comunhão com Deus, mas em algum momento deixou essa dedicação esfriar, aquelas coisas que nós somos resgatados, que nos tornaram escravos. Agora, muitas vezes sem nos apercebermos, começamos a ficar mais amigos dessas coisas, porque elas dão prazer, alegria, só que quando começamos a colocar o coração nelas, estamos fazendo com que essas coisas concorram com a nossa intimidade com Deus. Isso vai gerar conflitos, guerras, lutas espirituais desnecessárias, porque não estamos colocando nossos olhos nas coisas que deveríamos colocar em primeiro lugar. Então, por isso que o Senhor nos chama, orar, se arrepender, colocar-se na sua presença, porque quando os nossos olhos estão mais nessas coisas, o que acontece? A oração começa a ser errada, a oração começa a ser egoísta, as pessoas começam a pedir que nem crianças egoístas para o seu bem prazer, para esbanjarem seus prazeres. Deus nunca será o meio para alcançar os prazeres que não estão na sua vontade. Deus é o verdadeiro prazer, Deus é a verdadeira fonte de alegria, de paz que precisamos. Quem não busca Deus é porque não valoriza Deus. Por isso que todos os dias temos que meditar, refletir quais são as nossas prioridades diárias, quais são as nossas maiores alegrias e prazeres no dia a dia, para não nos tornarmos crentes carnais, crentes que perdem a percepção do que é estar na presença de Deus, que está no Santo dos Santos, que é algo fascinante, tremendo, que através de Cristo nós temos esse acesso, esse privilégio. Não podemos deixar que nada e ninguém concorra com a nossa intimidade com o Senhor, porque nós sabemos que nós valorizamos mais, é o que nós buscamos mais. Então, que busquemos a presença de Deus, que recebamos a mesma revelação que o salmista recebeu aqui no Salmo 16. Senhor, eu quero conhecer os caminhos que levam para a verdadeira alegria, que são os caminhos da tua presença, que são os caminhos de deleite, que são os caminhos que eu tenho que andar, Senhor. Oh, glória a Deus. A nossa vida está em Cristo. Fomos ressuscitados com Ele. Nada e ninguém
pode ter mais valor que o Senhor em nossas vidas. Veja como Paulo, ele nos dá mais uma advertência. A quinta. Primeira, endurecer o coração. Segunda, não deixa contaminar com a terceira. Você está em Cristo, é mais importante. Quarta, que nós não devemos deixar que nada, preocupações, nada nos sufoque e que nós não amadureçamos em Deus. Temos que equilibrar as coisas. Quinta advertência. Filipenses 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E ele continua, quem vive, em Romanos 8, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que é da carne, para o que a carne deseja. Mas quem anda de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é o quê? Morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete ao Senhor e às suas leis. Mas quem é dominado pela carne não agrada ao Senhor. O que Paulo está falando aqui nessas passagens, que ele ser da tribo de Benjamim, ele achava isso tão bom, que ele ser fariseu era tão bom, que ele tinha dupla cidadania. Nossa, o que ele fez? Perseguiu os cristãos, perseguiu, matou, tudo que ele tinha. Quando ele encontrou a Cristo e foi confrontado com o seu eu e viu que aquilo tudo era pó, e viu que a verdadeira paz e a alegria que ele tinha estava em Cristo, ele falou: tudo isso foi prejuízo, me fez perder na vida, me fez prejudicar tantas pessoas. Jesus é o maior prazer. Mesmo coisas que são lícitas e que convém, quando nós colocamos o nosso coração mais nelas, elas se tornam pecado. Você sabia disso? Por isso que Paulo está falando, nós temos que valorizar as coisas do Senhor. Nós temos que valorizar o que é eterno. Não adianta estar no topo como ele estava aqui e indo para o inferno. Não adianta ganhar esse mundo e perder a eternidade com o Senhor. Aqui é um tempo que nós estamos preparando para nós decidirmos onde vamos passar a nossa eternidade. Por isso que ele falou, nós temos que eliminar, eu falei em Romanos aqui, nós temos que eliminar tudo que nos inclina para a carne. Isso tem que desaparecer, nada pode impedir a nossa comunhão com Deus, não podemos fazer inimizade com Deus, não podemos inclinar para a carne, nós temos que agradar o Senhor. E aí nós falamos, não, eu preciso agradar o Senhor, eu preciso fazer o que é santo, eu não posso deixar que nada sabote a minha comunhão com o Senhor, eu preciso. E a gente quer novos resultados falando, mas temos que ter atitudes para isso acontecer. Ou seja, disciplinas espirituais. Tudo vem de Deus. Tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus pode ser bênção. Mas quando isso domina o nosso coração, é nossa ruína. Muitas vezes temos que nos abster de muitas coisas para redescobrir o prazer que há na presença do Senhor. Muitas vezes temos que deixar um pouco dessas coisas que nos dão tanta alegria para buscarmos a verdadeira alegria, aquela que realmente vai satisfazer. Você tinha tantos sonhos, e quantos deles não se realizaram, não é verdade? Quantos deles não se realizaram? E agora, eles são tão importantes? Essas realizações são tão importantes assim como eram? O que Salomão diz em Eclesiastes: tudo é vaidade, correr atrás do vento, porque felicidade vem direto da fonte da graça. E quando você tem consciência, a percepção disso, muda a tua mente, o coração, os teus sentimentos. O mundo espiritual é mais importante que esse mundo aqui.
Estar na presença do Senhor é muito mais importante que qualquer coisa. E saiba que Deus não precisa da nossa busca, porque Ele é completo em si mesmo. Nós precisamos buscar o Senhor, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Nós somos criados para o louvor e glória do nome dEle. Nós temos que buscar direto da fonte da graça, porque senão os vazios na nossa alma jamais serão preenchidos. Vamos deixar que o vento passe. Ele vem, ele passa e transforma. Não vamos depender de iniciativas humanas. Vamos depender do Senhor, do que Deus tem para as nossas vidas. Deixamos que Ele dirija. Vamos voltar à intimidade com Deus como era antes. A intimidade com Deus é para aqueles que o temem. E quando nós nos apercebemos que somos meros pecadores mortais e temos um Deus que criou esse universo, que nos ama, isso tem que fazer toda a diferença na nossa vida. Isso tem que nos fazer mudar as nossas práticas, tem que fazer mudar o nosso jeito de ser, os nossos apegos, porque a alegria que vem do Senhor independe das circunstâncias, independe dos problemas, independe da dor, independe do luto. A alegria que vem do Senhor transforma a nossa vida, nos dá percepção espiritual para dizer como salmista: Senhor, eu quero estar nos caminhos da Tua presença. Só eles vão fazer eu entender a minha insistência na Tua terra. Só eles vão entender os Teus propósitos para a minha vida. Nosso maior tesouro é o Senhor. O que Ele nos dá nessa terra é muito pouco diante da eternidade com Ele. Ele nos chamou para sermos amigos dEle. Amigos do Rei da Glória, amigos do Criador de tudo. Você percebe isso? Como isso é glorioso. Ele nos chamou para algo que vai além daqui. Ele nos chamou para algo que Ele quer que nós experimentemos, que Ele tem reservado para cada um de nós, extraordinário, que vai além daqui, que flui para a eternidade, que flui. Ele quer que experimentamos dEle, da Sua presença, da Sua face. O que adianta as coisas dessa terra? Os bens, as bênçãos que Deus nos dá, se o nosso coração não estiver nele, no Senhor. Aleluia. Oh Deus poderoso, Pai amado, eu quero orar com vocês. Xalara, Kamanash, Yandanavas, Perecantanavas. Oh Deus santo e maravilhoso, Pai eterno, Pai das luzes, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, Espírito Santo, Consolador. Ó Senhor, ó Pai, essa palavra me incomodou tanto que eu tive que refletir nela para mudar conceitos da minha vida. E essa palavra, Pai, o Senhor disse que eu tinha que trazê-la, porque eu tinha que mudar, como também falar aos meus irmãos, o que você tem dado mais prioridade na tua vida, o que tem roubado o teu coração da presença de Deus. Oh Deus Santo e Poderoso, nós sabemos que há vidas aqui que estão com os corações espremidos. São lutas, são dores, são doenças, são enfermidades, porta de trabalho, são filhos que não estão no caminho do Senhor, ao luto, a tristeza que traz amargura à alma. Todas essas coisas ferem o coração. Mas, ó Deus, o Senhor nos ensina um caminho diferente, um caminho que depende das adversidades. O Senhor nos ensina um caminho onde jorra a tua alegria, que é estar na tua presença, que é estar no Santo dos Santos, algo fascinante, extraordinário que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor tem os valores eternos, o Senhor tem vida,
E o Senhor pode fazer qualquer coisa. O Senhor pode mudar essa circunstância, essa situação difícil. O Senhor pode arrancar a tristeza. O Senhor pode abrir a porta do trabalho. O Senhor pode converter. Os corações têm que estar quebrantados, nós sabemos, para haver uma conversão. Mas o Teu Espírito Santo pode tocar vidas e corações. Pode mudar cenários. Quando nós valorizamos mais o Senhor, quando nos entregamos a Ti em oração, em consagração, em santidade, em jejum, Senhor, Deus Todo-Poderoso, trabalhando os corações, Senhor, vem curar, vem libertar, vem salvar, vem transformar, mas vem trazer, Senhor, principalmente percepção do que há por trás de tudo isso, do que há de espiritual, do que há de santo, daquele que reina, daquele que vive, que está aqui. Ele está aqui. Sinta a presença de Deus, sinta a docilidade da presença do Espírito Santo. Ele está aqui. O que tu queres? Ele diz: eu posso fazer. Mas busca a minha face, busca a minha presença, busca o que é meu, busca o que é santo. Aleluia, Senhor, nos perdoe, Pai, nos perdoe, não deixe o nosso coração ser corrompido, Pai. Dá-nos um coração segundo o Teu, que amemos a Tua presença, Pai. Nada e ninguém se compara a Ti, ao que o Senhor é em nossas vidas e o que o Senhor tem reservado para nós. Aleluia. Amém.